Alô, alô, caras lindas! Então, bem-vindos à nossa aula número 19. Então, tudo é mental. É muito interessante quando nós podemos ter uma percepção de que realmente tudo é mental. Mesmo que a pessoa diga, Filipe, mas eu sou uma pessoa mais cética, eu não acredito em nada. Filipe, eu sou uma pessoa que eu acredito muito e na parte da espiritualidade e respeito muito e tudo e mais alguma coisa. Independentemente de seres uma pessoa muito crente ou de seres a pessoa muito cética, tudo é mental. E é muito interessante, porque desde pequenina que eu vejo, mas era algo que de alguma forma eu também não sabia lidar com isso. E eu costumo dizer, muitas das vezes, em brincadeira, que eu considero-me uma médium cética. Isto porquê? Porque sabem quando o ser humano, nós seres humanos, temos muito aquela mania que nós queremos entender tudo ao pormenor e queremos entender as coisas e o que é certo é que houve uma parte da minha jornada que eu consegui entender e consegui explorar muita coisa, nomeadamente física quântica, mas o que é certo é que nós chegamos a uma parte e a um nível, entre aspas, em que realmente não há explicação e está tudo bem, ok? Então, até onde há, é o que eu de alguma forma também vos quero proporcionar. Sim? Então, quando nós estamos a dizer que tudo é mental, vou começar aqui por falar também pela nossa glândula pineal e nós percebermos que tudo que de alguma forma nós estamos a visualizar ou nós criamos na nossa mente, nós automaticamente estamos a criar essa realidade lá fora, ok? Então é muito importante nós termos esta consciência e é mesmo isso, é termos esta consciência. Portanto, a partir do momento em que tu começas a estudar e a ter consciência real das coisas, é importante que tu também lá fora observes sempre os teus pensamentos, observes que tipo de pensamentos é que tu tens, ok, a frequência de pensamentos que tu tens, mas na aula seguinte, depois nas aulas seguintes, nós falamos da parte das frequências, sim? Hoje e agora vamos falar da nossa glândula pineal. Então, eu vou virar aqui a câmera um pouquinho, sim, ver se isto não estabiliza. Então, vamos supor, então daqui dá para ver, vamos supor que temos aqui a cabeça da pessoa, não é? Eu vou pôr aqui só para vocês perceberem. Isto está para ver, está perfeito. Então, nós temos aqui o olho, vamos imaginar, está bem? Para quem tem conhecimento aqui da parte dos chakras, portanto, se for necessário, eu até faço aqui uma aula para explicar a parte dos chakras, que são glândulas, mas nós temos aqui o terceiro olho, que fica entre aqui a testa, aqui os nossos dois olhos, aqui no centro da testa, e o chakra coronário, aqui em cima. Portanto, é muito interessante que nós temos a ligação entre os dois, assim mais ou menos. Aqui na parte do cérebro, desenhando isto, está bonitinho, dá para perceber. Aqui no nosso cérebro nós temos uma glândula pineal, ok? Esta glândula pineal é uma glândula que nos faz ter a consciência da parte psíquica, ou seja, tendo a glândula descalcificada é o que me faz ter consciência e ver as coisas com uma clareza maior a nível da parte mesmo psíquica, ou seja, de ver os vultos, ver isto é difícil de vos explicar porque não é sempre da mesma forma, vai depender também da minha energia, ok? Se a minha energia estiver, a minha frequência estiver um pouco mais elevada, a minha própria consciência, o meu próprio estado naquele dia estiver mais limpo, digamos assim, eu consigo ver com mais clareza e a informação é-me mostrada mais facilmente. Se eu estiver num dia em que não tenho controle das minhas emoções, ou de alguma forma a minha frequência está um pouquinho mais baixa, então automaticamente o que eu vejo também muda. Ok? Então isto é muito importante vocês terem consciência que todos nós passamos por este processo, ok? Não é só porque os médiums que são médiums ou as pessoas que dizem que são normais e não têm nada, não sentem nada, não veem nada. Não, todos nós temos um espírito, todos nós somos médiums. Portanto,
Claro que existem vários tipos de mediunidade e aí já é outra coisa, está bem? Então, voltando para aqui, temos a nossa glândula pineal e esta glândula é o que nos faz ter a visão psíquica. Portanto, eu costumo desenhar desta forma: quanto mais informação, mais clareza, mais consciência nós temos, portanto, de fora, mais vemos para dentro. Ok? Sabem aquela expressão que nós costumamos dizer de é muito importante o conhecimento nunca ocupa lugar? Isto é muito interessante quando nós falamos aqui da parte da glândula pineal, porque quanto mais conhecimento tu tens, quanto mais conhecimento tu permites a tua consciência ter, mais tu consegues analisar as coisas e mais de coisas efetivamente são mostradas, ok? A forma como tu olhas para as coisas, a clareza que tu tens para as coisas, tanto a nível físico como a nível psíquico. Ok? Então, isto é muito interessante vocês pesquisarem aqui a parte da glândula pineal. Normalmente é um tema que eu abordo bastante quando as pessoas dizem: Filipe, mas eu não acredito em nada, tudo é mental, mas efetivamente tudo é mental. Então, a partir do momento em que a minha glândula pineal, a minha parte, o meu cérebro, não é? Portanto, isto é físico, não é? A partir do momento em que eu tenho este conhecimento, tenho esta consciência, tenho esta clareza, o meu corpo, ele automaticamente ele vai sentir, ele vai, a minha mente vai ter pensamentos, o meu corpo vai ter esse sentido e o espírito é que sente a energia, não é? Está tudo interligado. Portanto, é muito curioso quando nós usamos aquela expressão, quando eu uso aquela expressão de a partir do momento em que eu meto algo na cabeça e a minha mente é que manda, portanto eu é que estou a dar essa ordem ao meu corpo, automaticamente o meu espírito acaba por estar protegido. Eu costumo muito dizer isto, quando, imaginem, um exemplo, as pessoas dizem: Filipe, como é que eu me posso proteger de alguma coisa? Então, tirando a parte física, a parte mental manda muito. Então, imaginem, se eu vou a um sítio, não é? Isto é interessante, porque está sempre interligado. Nunca tentem separar isso, porque ciência e espiritualidade estão interligadas e é muito interessante. Então, imaginem, quando eu vou a um sítio e se eu sei que aquele sítio de alguma forma é um pouco mais denso, então eu automaticamente eu observo, é como se eu estivesse numa flipa ao meu lado, e aqui ao meu lado, e eu observo aquela situação, eu não me deixo entrar naquela energia. Ok? Claro que o meu corpo pode ter reações, posso bocejar, posso arrotar, posso sentir um peso no estômago, posso sentir um peso nas costas, uma ligeira dor de cabeça porque a frequência ali alterou, mas é muito interessante porque a mente manda muito sobre isso. Portanto, é como se, a partir do momento em que eu entro naquele sítio e eu sei que aquela energia não é minha, portanto, eu estou a dar essa ordem. Antes de tudo, eu estou a dar essa ordem. Então, magia é uma intenção, é um pensamento. Então, eu dou essa ordem desse pensamento de esta energia não é minha, eu vou entrar aqui e claro que posterior a isso, quando eu saio daquele sítio, se a minha energia estiver mais drenada, então aí sim eu vou fazer uma meditação, portanto eu vou recuperar essa energia. Sim, então sobre a glândula pineal é isto, apesar de termos falado aqui um pouco de tudo, mas vemo-nos na próxima aula e é isso.